Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Bom, meus amigos, vamos lá para mais um vídeo. Bom, aqui eu vou falar sobre um assunto bastante sério, tá? É uma coisa real, essa matéria aqui é recente, do dia 6 de janeiro, tá? 2 meses já, de 2 meses atrás. E fala um assunto, galera, bastante assim interessante pra gente estar discutindo aqui, que é o seguinte, é uma pergunta que eu vou fazer: será que isso aqui vai se tornar uma tendência? Será que isso aqui vai precisar se tornar uma tendência para que os pais possam ver as filhas, para que os pais possam ter direito, tá entendendo, de ter contato com os seus filhos? Porque, vamos lá, vamos dar uma lida aqui pra gente tentar entender a situação desse rapaz aqui, ó. Vamos lá. No Equador, pai muda de gênero, é isso mesmo que você tá lendo, ele muda de gênero, literalmente, para disputar a guarda das filhas, né? No caso, pede igualdade. Ah, mas o que ele precisou fazer necessariamente para mudar de gênero? Ele teve que se capar para fazer isso? Não, negativo, ele não precisou fazer isso, ele simplesmente mudou, ele usou a lei para mudar de gênero, tá entendendo? Para se considerar uma mãe, para que o cara pudesse ver as filhas. Por quê? Porque o Estado ele beneficia mais as mulheres. Na maioria das vezes a guarda, 99% praticamente vai para as mulheres, percebe? E o cara que é pai, ele é feito de trouxa, ele é considerado como o quê? Como nada, tá entendendo? Então, vamos tentar entender aqui, ó. O pai disse que o sistema judicial do país prioriza as mulheres nas disputas familiares. Não é só no Equador não, tá? Isso é em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil também. Bom, vamos lá. No Equador, um cidadão conseguiu alterar legalmente o seu gênero para feminino em uma tentativa de obter a guarda de suas duas filhas. René Santiago, de 47 anos, fez a alteração na cidade de Cuenca, né, no Equador. Segundo ele, o sistema judiciário do país favorece então as mães, né? Durante uma entrevista a uma rádio local, ele mostrou seu novo documento, afirmando que iniciou uma luta não contra uma pessoa, não para prejudicar ninguém, mas apenas para lutar contra o próprio sistema. Com a mudança, ele agora passa a ser considerada mãe, né, legalmente. Ou seja, o cara é um homem, mas ele passa a ser considerado uma mãe. Por quê? Porque ele teve que recorrer a esse processo, teve que tomar essa iniciativa para que ele pudesse ter a guarda das filhas. Vocês percebem? Ou seja, então vocês percebem o seguinte: a gente vê aí muitas feministas dizendo que são a favor de igualdade, etc e tal, né, que elas se unem pelo bem das mulheres, né, mas tudo isso na teoria, né? A teoria é tudo lindo, né? A bandeira que elas levantam é tudo lindo. Mas e na prática? Será que é assim mesmo na prática? Por quê? Porque no sistema judicial, pelo que a gente pode ver aqui com o exemplo dessa matéria, parece que não tem igualdade nenhuma, percebe? Por quê? Porque o sistema judicial prioriza apenas as mulheres. Então o cara, sendo um homem, né, do sexo masculino, ele teve que mudar o gênero, né, legalmente, tá entendendo? O cara mudou lá no documento dele dizendo que é mulher. Por quê? Porque o cara teve que fazer isso para ter a guarda das filhas, porque senão o cara nunca mais ia poder ver as filhas, tá entendendo? Então, tipo assim, a gente percebe que o sistema judicial, ele trata os pais como se os pais não fossem nada, tá entendendo? Como se os pais fossem um zero à esquerda, como se os pais fossem um sujeito, tipo assim, totalmente irrelevante na vida das crianças, como se o pai também não participasse ali do momento quando eles estavam, né, fazendo o filho, etc e tal, né? O pai também participa, tá entendendo? Não é só a mãe. Então, eu vejo o seguinte, que nesse lado aí, no sistema judicial, parece que não tem igualdade, né? Ou seja, aí nessas horas a gente não vê a igualdade, tá entendendo? E é engraçado o seguinte, que essas feministas dizem que querem igualdade, mas é o seguinte: esse discurso de igualdade delas, muitas das vezes é um discurso hipócrita, muitas das vezes é um discurso maquiado. Porque a real intenção delas é o que? É controle, é revolução. Tá entendendo? O que elas querem é o lifestyle libertino delas. Tá entendendo? Porque é o seguinte, muitas mulheres defendem, muitas dessas feministas, né, com a militância delas, elas defendem que as mulheres têm que ganhar o mesmo salário, que as mulheres têm que ter os mesmos privilégios dos homens, mas pergunta se ela quer trabalhar a mesma carga horária dos homens. Por que você não vê feministas se manifestando e pedindo, cobrando a presença de mulheres na profissão de pedreiro, na profissão de mineração, né? Numa profissão que exige um pouco mais de esforço, etc e tal?
Aí você não vê, mas elas querem um bônus. Elas estão lutando para que tenha mulheres em cargos de CEO, tá entendendo? Em cargos políticos. Ou seja, é muito, tipo assim, muito cômodo, né? Muito conveniente. Ou seja, elas se aproveitam do privilégio de ser mulheres. Tá entendendo? Porque aí, na hora do vamos ver, na hora do negócio sério mesmo, na hora que o bagulho fica doido, né? Aí, não, não, agora eu sou mulher. Você tá entendendo? Então, galera, então eu penso que há uma certa hipocrisia nisso aí. E nessa questão aqui, a gente tá vendo o quê? Que o cara tem que mudar de gênero. Tá entendendo? Ele tem que falar que ele é uma mulher para ele ter acesso à guarda, para ele ter contato com as filhas, para que ele possa ter acesso à guarda das filhas. Tá entendendo? E aí tem mulheres nos dias de hoje que dizem que não podem nada, tá entendendo? Elas dizem que as mulheres, que os homens que são privilegiados, os homens que são beneficiados, que os homens podem tudo e elas não podem nada. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: a pergunta que eu faço para qualquer mulher ocidental é o seguinte: o que você não pode? O que você não pode fazer contra a sua própria vontade? O que será que uma mulher não pode nos dias de hoje? Porque tudo praticamente que o homem pode fazer, a mulher também pode fazer. Há mulheres em todas as áreas, atuando em todas as áreas profissionalmente. Mas aí você vai dizer, mas tem áreas que são desproporcionais. Tem quase 80% homem e, mulher, não tem quase nenhuma mulher. Mas você já procurou saber se essas mulheres estão interessadas em ingressar nessa área específica que tem mais homens? É a pergunta. Porque não adianta nada a pessoa ingressar numa área que não gosta apenas para querer lacrar e querer impor hipocrisia numa coisa onde não tem que ter hipocrisia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então a pergunta é o seguinte, para todas as mulheres ocidentais, no mundo ocidental que a gente vive aqui, nossa civilização ocidental, o que a mulher não pode fazer? Será que realmente há uma disparidade salarial entre homens e mulheres tão grande assim quanto elas dizem que tem? Será que as coisas realmente são assim? Uma pergunta interessante, né? Pergunta se muitas dessas feministas aí, pergunta se muitas delas querem ir pra guerra. Pergunta se elas querem ser colocadas na linha de frente do perigo. Não querem, percebe? E diz que tem que ter os mesmos privilégios, que tem que ser igual aos homens, etc e tal, mas na verdade elas não querem igualdade de fato. Tá entendendo? Porque o feminismo ele tem várias vertentes, e não sou eu que estou dizendo isso, galera. Tem mulheres que dizem isso, que estudaram a fundo o feminismo e dizem isso, mulheres que falam abertamente, tem vídeos no YouTube, só procurar, tá? Então, meus amigos, é o mundo que a gente vive e a pergunta que eu faço é a seguinte: será que isso aqui vai ter que se tornar uma nova tendência? Será que por um homem ter acesso à guarda de uma filha ou de um filho, ou será que para ele ver um filho, ter contato, será que ele vai ter que mudar o gênero dele? Será que ele vai ter que dizer que ele é uma mulher, que ele é uma mãe, para ter acesso ao filho, a guarda do filho, melhor dizendo, para ter contato com o seu filho, para poder rever o seu filho novamente? Bom, pois é, né? Uma questão bastante complicada. Bom, então só um raciocínio, né, para todos pensarem, tá? E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí pela paciência, pela atenção. Espero que todos tenham gostado aí do vídeo, tenham entendido o raciocínio que eu quis propor. E é isso, galera. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos, pessoal, e até mais.